Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 181 e recebemos o historiador Luiz Marques para uma conversa sobre o colapso ambiental e por que vivemos um decênio decisivo em relação às possibilidades de mudar essa tendência. Luiz Marques é professor livre-docente aposentado e colaborador do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde foi cofundador do curso de pós-graduação em História da Arte. Nos últimos 15 anos tem se dedicado à docência e à pesquisa sobre as crises socioambientais contemporâneas. Nessa direção publicou os livros Capitalismo e Colapso Ambiental e o Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência. Esses dois livros são ótimos para a nossa conversa de hoje. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é R$ 5 mensais. Se preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato@filosofiapop.com.br. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força das pessoas que gostam do nosso trabalho. Dois recados que também gostaria de compartilhar. O Bruno Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu via inteligência artificial fazer a transcrição de todos os episódios do podcast. Mas é claro que essas transcrições precisam de uma revisão para serem compartilhadas. Então, se você, ouvinte, tiver interesse em revisar alguns episódios dessas transcrições, entre em contato com a gente. O segundo recado é que está em pré-venda no site da editora APQ o livro Entusiasmo dos Deuses, ensaio sobre filosofia e cultura popular brasileira, que reúne textos sobre Cazuza, Caetano Veloso, samba, telenovela brasileira, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast, provavelmente vai gostar do livro. Confira lá também. Vamos então para a nossa conversa com Luiz Marques sobre colapso ambiental. Hoje a gente recebe direto de São Paulo o professor Luiz Marques. Nossa conversa hoje vai girar em torno do tema do colapso ambiental, mas eu vou fazer a primeira pergunta dando um passo um pouquinho atrás, porque eu fui atrás de um texto do senhor chamado Brasil, o legado da escravidão e o suicídio ambiental. Eu queria perguntar um pouco sobre esse texto, porque eu acho que ali tem algumas questões que a gente pode trazer uma vinculação entre o seu trabalho como historiador e o seu trabalho agora com essa questão ambiental. Como é que o senhor vê essa relação entre o legado da escravidão hoje e a forma como a gente tem lidado com a questão ambiental? Olha, Marcos, tem um vínculo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem vários vínculos. Um deles, que a gente poderia de cara identificar, é o fato de que a colonização do Brasil ela foi feita a partir de uma perspectiva que não era uma perspectiva de insediamento e de, digamos assim, de identificação com o espaço. Ela era alguma coisa que sempre foi da ordem da rapina, da ordem da extração imediata, do maior lucro possível. E esse é um traço muito fortemente, muito permanente, né? Muito fortemente permanente na história do Brasil até hoje. A maneira como nós tratamos os indígenas e como nós tratamos os trabalhadores que eram escravos é muito parecida, tem vínculos muito próximos, tem uma quase identificação com a maneira como nós tratamos a natureza no Brasil. Para esse modelo de ocupação do território, na verdade se trata muito mais de uma ocupação do território do que qualquer outra coisa, o que é preciso é retirar aquilo que é possível retirar, seja no solo, seja no subsolo, tudo aquilo que não tem uma função econômica imediata é considerado um estorvo, é considerado alguma coisa que tem que ser suprimida.
A floresta, a biodiversidade, os solos, a riqueza dos solos, tudo isso faz parte daquilo que o sistema econômico considera como externalidade, que não interessa, que não entra no âmbito da relação investimento-lucro. E essa é a maneira como se trata também os trabalhadores no Brasil. Então, isso é alguma coisa que tem um enorme denominador comum. O Brasil é um país no qual a elite não se identifica com a sociedade. Ela, essa não identificação é mais do que uma não identificação, é uma hostilidade, é um horror, é uma maneira de rejeição muito grande. Então, você se lembra quando havia aqueles comentários de que o aeroporto estava parecendo uma rodoviária? Isso porque no primeiro governo, no segundo governo Lula, não me lembro bem, tinha havido um aumento, uma inclusão um pouco maior de certos estratos da sociedade que tinham agora um pouquinho mais de poder aquisitivo e podiam viajar de avião. Isso causou uma enorme rejeição. A mesma coisa aconteceu quando se começou a rejeitar jovens da periferia que começaram a frequentar os shopping centers mais chiques de São Paulo. Não sei nem quais eram, tipo shopping center do Guatemi, coisa assim. Então, essa é o traço dominante, né? É o traço dominante da maneira como a classe dominante, os ricos no Brasil, veem a sua própria sociedade. Que é um pouco diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, em outros países, como a França, etc. O francês rico, ele pode não ter nenhuma solidariedade com o francês pobre, mas ele se julga conacional. De alguma maneira, os dois compartilham alguma coisa. Isso é raro no Brasil, isso não aconteceu nunca no Brasil. Malgrado ufanismos nacionalistas de tipo militar, etc, etc. Mas isso nunca foi um sentimento de fato compartilhado. Foi sempre uma propaganda, pois a Globo encampou essa propaganda da ditadura, o Brasil, ame ou deixo, etc, etc. Mas nunca se tratou efetivamente de um sentimento compartilhado. Eu acho que aí você, no texto, você coloca bem como essa lógica do desenvolvimento permanece, né? Como essa apropriação de todos os espaços, né? Eu gostei da metáfora, você falando que colocou a imagem de como a ditadura brasileira trouxe essa necessidade de explorar a Amazônia, né? E colocou-se como aquela que se impunha pela tortura e pela serra elétrica. Você tinha esses Sim. dois lados da ditadura, né? Por uma violência, mas por essa ideia de nós vamos ocupar o espaço e até mesmo uma tolerância em relação a essa ocupação dos espaços vazios, né? Você pode, não, movimento sem terra, se mandar eles para a Amazônia, tudo bem. É como se você tivesse uma tolerância porque você está promovendo o desenvolvimento. Essa ideia de fundo acaba ainda estando presente nesse discurso que ascendeu recentemente no Brasil ou melhor, ele nunca desapareceu totalmente, né? Essa ideia de um tipo de desenvolvimentismo e de uma marcha para o oeste que significa extrair tudo daqui, meu filho vai ter que sair de outro lugar. É como se você tivesse uma continuidade de exploração, né? Essa ideia da tortura e da serra elétrica, a tortura não era apenas contra os opositores políticos, claro que ela era mais dirigida a eles, mas ela era também contra os indígenas. Sabe que esqueci o nome dele agora, Valente, escreveu um livro magnífico chamado Os Fuzis e as Flechas. E não só ele, como em suma, a Comissão da Verdade mostrou que houve pelo menos 8.000 assassinatos, 8.000 indígenas assassinados, apenas ao longo do processo da construção da Transamazônica. A propaganda militar era essa, era a propaganda dar terra a homens sem terra, como é que é? Terra aos... agora esqueci, mas é uma coisa tipo dar terra, terra sem homens aos homens sem terra. Né? Era essa a ideia, né? Dar terras
sem homens, aos homens sem terra. E como se a Amazônia não tivesse homens, né? Como se a Amazônia não tivesse uma longuíssima ensediamento, um povoamento que é multimilenar e que tinha com a floresta uma relação muito harmoniosa. Tanto é que a floresta, praticamente, a floresta amazônica no Brasil, até os anos 50, até mesmo no começo dos anos 60, ela estava numa situação substancialmente idêntica à situação da floresta em 1500. Ela não tinha sido efetivamente violentada. A coisa, de fato, acontece com os militares a partir de 1970. E não se trata de um processo, de uma dinâmica, de uma engrenagem, digamos assim, um pouco inconsciente. Se trata de um programa prioritário. Né? Os militares fizeram males que não se pode nem nomear. Mas talvez o maior mal que eles produziram foi a destruição da Amazônia, foi a instauração da lógica da destruição da Amazônia. E isso é exatamente o legado que foi reassumido pelo Bolsonaro. Eu sempre digo que o desmatamento da Amazônia, bom, foi retomado depois pelos governos civis de uma maneira brutal. Mas esse desmatamento nunca tinha sido, vamos dizer assim, do Itamar, do Collor, antes, desde o Sarney. Ele nunca tinha sido, portanto, desde 1985, vamos dizer. Ele nunca tinha estado no centro de um programa de governo. Ele era resultado de uma negligência do governo, de um desinteresse pelo assunto, de uma certa fraqueza em relação às pressões do agronegócio. Com o Bolsonaro, ao contrário, o desmatamento passa a ser um programa de governo, passa a ser uma prioridade do seu governo. Destruir a Amazônia é uma missão para o Bolsonaro. E essa missão é uma missão que ele traz da sua formação de militar. Então é muito curioso, porque os militares falam, não, imagine, lembrem do Marechal Rondon. Né? De fato, o Marechal Rondon foi um personagem da história do Brasil que teve um aspecto muito positivo, mas não tem absolutamente nada a ver com aquilo que depois ocorreu. Então, os militares são os primeiros a desonrar o nome do Marechal, porque eles se reivindicam esse legado e, ao contrário, eles são o contrário desse legado. Esse tema do desenvolvimentismo dos militares me fez lembrar a fala do Edson Caiapó, que ele diz que a palavra desenvolvimento diz bem isso, desenvolver-se, você se desliga do seu ambiente. Você está envolvido e você deixa de se desenvolver com aquele ambiente, você se desprende daquele ambiente e você não leva em conta aquilo que você está fazendo em relação àquele ambiente, porque você está produzindo algo diferente, né? Então, um rio que estava ali, você polui ele todo, e você não está levando em conta essa poluição, porque você desenvolveu. Exato, exato. É uma externalidade, né? Todo o impacto da atividade econômica que não esteja voltado, que não se reflita no lucro, é considerado uma externalidade. Ele é socializado, ele não faz parte da atividade econômica estrito sensu. Então, é a famosa privatização do lucro e a socialização do prejuízo. E isso não é, claro, obviamente não é uma questão brasileira, é uma questão própria do sistema capitalista, desde que ele se instaurou na Revolução Industrial, e mesmo antes da Revolução Industrial. A questão não é tanto que o capitalismo trouxe essa mentalidade, embora ele tenha reforçado muito essa. Mas o problema é a escala. A grande questão é a escala. Sei lá, o camponês europeu no século XVII, XVI, etc., ele não tinha provavelmente uma concepção da sua atividade econômica que levasse em conta as relações com a natureza ou algum tipo de harmonia, de uma busca de harmonia, etc. Mas o impacto que ele produzia era muito pequeno e, portanto, ele não era suficientemente grande a ponto de que a natureza não fosse capaz de se regenerar. E mesmo todo o desmatamento que houve, o desflorestamento que houve ao longo de milênios na Europa, foi um desmatamento que ocorreu ao longo exatamente de milênios, o que permitiu, de alguma maneira, certas adaptações.
na biodiversidade. É claro que se perdeu muito a biodiversidade, etc., mas ela não foi um processo de caráter catastrófico. Aquilo que a Europa fez ao longo, vamos pensar, em 2.500 anos, nós fizemos em 25 anos, em 50 anos. Então, a escala e o tempo da destruição é que são as variáveis mais importantes quando se fala, por exemplo, em destruição, em adaptação, sobretudo. Então, o que aconteceu no Brasil não tem nenhuma relação com aquilo que acontecia em outras partes do mundo, em civilizações mais antigas, digamos assim, pensando sempre no mundo, no velho mundo, na Europa, etc, etc. Porque exatamente os negacionistas falam isso, mas a Europa já desmatou tudo e agora não estão querendo que nós desmatemos. Né? Não tem nada a ver um processo com o outro. O processo de desmatamento na Europa foi um processo de ocupação muito lenta, etc, etc, e num período no qual não havia consciência das ameaças que o desmatamento representa. Então, é como você dizer, você sai na rua e mata uma pessoa, sim, mas os romanos faziam isso com todo mundo lá, por que eu não posso fazer? Né? Agora vocês não querem que eu faça? Os romanos já mataram todos a Dácia, destruíram a Dácia, por exemplo, né? O Trajano destruiu a Dácia, por que nós não podemos destruir nós? Agora vocês estão querendo criticar a gente. É a mesma coisa. Quer dizer, é um outro mundo completamente diferente e esse tipo de argumento é claramente um argumento de um homem cínico, né? De um homem que alia cinismo e ignorância. Né? Como o senhor é historiador, eu fiquei pensando aqui como a narrativa comum que a gente tem sobre a história do Brasil, comparando com os Estados Unidos, né? Que você tinha a colônia de povoamento e a colônia de exploração no sul dos Estados Unidos. E o pessoal geralmente fala que no Brasil era o inverso, que o Nordeste era a colônia de exploração, que dava certo, tinha plantation lá, e o pessoal no São Paulo era uma colônia de povoamento. Por isso que você inverteu os polos, depois desenvolveu São Paulo. Só que pera lá, São Paulo, o pessoal estava fazendo rapina no Brasil inteiro, assim, eles entraram para explorar e não era essa questão de povoamento, nunca estava no foco. Não, imagina. Eu falo isso porque eu sou de Goiás, o sonho do goiano, ó, tipo, nosso símbolo é o bandeirante. É. A estrada que eu pego para ir a São Paulo, para ir a Campinas toda semana quando vou dar aula, chama-se Bandeirantes. E o grande monumento do Ibirapuera de São Paulo é exatamente uma homenagem aos bandeirantes, que eram claramente eram facínoras profissionais. Homens eram aquilo que hoje nós poderíamos chamar de milícias, se eram as milícias da época, eram criminosos, era o crime organizado, que não era considerado como crime. A diferença é essa, não era considerado como crime, embora perpetrasse atrocidades iguais ou maiores ainda do que aquelas que são feitas hoje. Então, os paulistas têm essa mentalidade um pouco grotesca mesmo, né, de que São Paulo é um modelo de ocupação do território, uma coisa completamente diferente daquilo. E a comparação que você fez com os Estados Unidos me parece interessante, porque os Estados Unidos, embora, obviamente, situações históricas muito diferentes, tipos de colonização muito diferentes, mas o saldo de destruição das florestas realizado pelos Estados Unidos é igual. O que ocorreu de diferente nos Estados Unidos em relação ao Brasil, e isso é muito recentemente, é que eles tiveram efetivamente uma atividade de restauração de florestas secundárias numa escala maior que a nossa. Isso a gente não fez ainda, embora o governo brasileiro, né, o Estado brasileiro, não o governo brasileiro, em 2015, porque foi ratificado pelo Congresso, portanto não era governo, tenha se comprometido a restaurar 12 milhões de hectares, de 120 mil quilômetros quadrados, vamos dizer, pensando metade da uma área equivalente a metade do estado de São Paulo, por exemplo. E não fez, né, desde 2015. O que fez foi ridículo, foi muito pouco. E com o subterfúgio de considerar que a restauração a restauração espontânea de florestas secundárias, uma vez desmatadas, seja computado como um processo de restauração, quando não é, eles não restauraram, as florestas se restaurou sozinha. Isso não faz parte do compromisso brasileiro, mas isso faz parte de um cinismo também do governo brasileiro imenso em relação a isso, que de resto ele compartilha com outros governos, não é? O Brasil é apenas uma parte importante assim,
na desqualificação da diplomacia climática, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta que o filósofo gosta de fazer. Tenho sempre que procurar uma pergunta para fazer que tem a forma o que é, né? Eu vou ter que te perguntar o que é o colapso ambiental e o que é também. Essas perguntas estão conectadas porque elas fazem parte de uma tese que você está desenvolvendo, né? Nos suas publicações. Por que esse é o destino decisivo? Essas duas perguntas são imbricadas, né? Completamente imbricadas, você tem razão. A gente pode definir de diversas maneiras, né, o colapso, mas vamos dizer, uma linguagem simples, assim, desprovida de tecnicidades, etc. O colapso é quando a sociedade não consegue mais prover para ela própria as, as funções essenciais dela. Alimentação, energia, mobilidade, segurança hídrica, segurança policial, segurança... Então, colapso significa isso, a incapacidade generalizada de produzir as condições da sua própria reprodução. E é fundamental entender nesse conceito que não se trata de um evento, se trata de um processo. Não é que o colapso, alguém me pergunta assim, quanto tempo falta para o colapso? Não é essa a questão. Não é um evento, não é. Quanto tempo falta para você bater com o seu carro no muro? Você pode saber, dependendo da distância do muro, dependendo da velocidade do seu carro, você sabe, claro, é possível calcular isso. Não é assim que se deve entender a trajetória em direção ao colapso. O colapso é um processo, todos os dias vai piorando um pouco. Claro que pode haver melhoras, né? Mas quando você faz o best linear fit, né? Quando você faz a melhor redução linear daquela curva, você percebe que ela tem uma continuidade e que não só ela tem uma continuidade, ela opera também por descontinuidade, ou seja, por saltos. Então, ele é um processo cuja configuração ela vai se tornando mais e mais precisa a cada dia. Então, você tem vários... Por exemplo, sei lá, você pode dizer, bom, houve 3 grandes secas na Amazônia em 2005, 2010, 2016. Bom, cada uma dessas secas seriam secas do tipo que poderia acontecer em um século, ocorrer entre 2005 e 2016. Então, há um aumento da frequência de eventos que seriam de escala secular, digamos assim. Há inundações também, que são exatamente maiores do que aquelas que se poderiam imaginar no seu dia a dia. Por exemplo, quando aconteceu em fevereiro desse ano, no carnaval desse ano, essa catástrofe no litoral norte de São Paulo, de Bertioga até São Sebastião, etc., choveu ali, se eu não me engano, 680 milímetros em 24 horas, o número não me lembro exatamente esse, mas é essa ordem, que é o maior nível de precipitação num tempo tão curto. Então, você começa a romper barreiras cada vez mais rapidamente. Então, por causa por exemplo, o caso de recordes de calor. De 1900 a 1980, segundo um dado do NOAA, um dado do National Oceanic and Atmospheric Administration, para o mundo como um todo. Um novo recorde de calor, um novo recorde global de calor, ocorria entre 1900 e 1980 a cada 13 anos. De 1980 até 2020, ele ocorre a cada 3,5 anos. Então, você percebe que isso significa colapso. Colapso significa o conjunto de indicadores que convergem em direção a uma mesma direção. E essa direção significa qual? Significa uma direção que é cada vez mais hostil à capacidade da sociedade de se prover das suas necessidades básicas. Entre as quais, por exemplo, a agricultura. Então, as pessoas podem dizer, não, mas veja, está aumentando a produção agrícola. De fato, está aumentando a produção agrícola. Ela está ainda aumentando, mas ela vai diminuir. Ela vai diminuir, é claro que ela vai diminuir. Por que ela está aumentando? Porque existe um monte de tecnologia, no caso do Brasil existe a Embrapa, existe um monte de recursos que permitem você, selecionar sementes que têm maior resistência, maior resiliência a certos eventos meteorológicos extremos, ou a temperaturas maiores, ou a
mais resistentes à seca, etc. Mas essa capacidade de adaptação, ela é muito limitada e ela não corresponde à velocidade em que os processos os processos adversos do ponto de vista do sistema Terra, de forma geral, vão avançando. E, além do caso do Brasil, além disso, você está desmatando. Né? Então, aumenta a produção porque você tem terras novas que você vai aumentando cada vez mais e você coloca quantidades cada vez maiores de fertilizantes industriais, você coloca cada vez mais agrotóxicos, de maneira que você consegue artificialmente aumentar a sua produção. Mas, ao mesmo tempo que você está aumentando a sua produção agrícola artificialmente, você está erodindo as possibilidades de que essa agricultura seja durável, seja renovável, seja perene. Então, quando a casa cai, ela cai de uma vez por todas. Ela cai muito rapidamente. E esse aqui é um processo, outra característica fundamental do colapso. Ela tem aquilo que se chama em inglês tipping points, não é? Pontos críticos, pontos de inflexão. E esses pontos de inflexão, eles são o momento em que a capacidade de resiliência de um sistema contra as suas perturbações, ela é superada, essa capacidade é superada, e aí o sistema transita muito rapidamente para outro estado de equilíbrio. E esse outro estado de equilíbrio, evidentemente, é extremamente hostil, extremamente adverso para nós. E quando ele transita, nós temos claramente, então, um colapso. Aí, quer dizer, não é que nós temos o colapso se torna manifesto. Nós percebemos que não é mais possível, a Terra virou uma zona de sacrifício, grande parte da terra vira uma zona de sacrifício. Ou seja, ali você não consegue mais fazer agricultura, ali você não consegue mais morar, porque os picos de calor são tão altos. E é o caso que está acontecendo no Paquistão hoje. O Paquistão é o colapso global amanhã. Aquilo que aconteceu ano passado no Paquistão, quando houve 33 milhões de pessoas foram deslocadas das suas terras, um terço do país foi coberto por água. Né? E hoje, em maio de 2023, portanto, nós estamos ainda longe do verão, nós chegamos a temperaturas de 50 graus. É claro que isso é insuportável. E basta que isso se repita mais rapidamente do que é possível resistir para que o Paquistão seja um país inabitável. Ele já está se tornando um país inabitável. A Índia também, grande parte da Índia também. Na China está acontecendo fenômenos semelhantes. Isso tende a acontecer um pouco mais rapidamente no hemisfério norte do que no hemisfério sul, porque no hemisfério norte você tem uma massa continental muito mais ampla. E o aquecimento ocorre muito mais rapidamente sobre o continente do que sobre a água, porque você precisa de muito mais energia para aquecer a água do que para aquecer a atmosfera. Então, como a América do Sul, o sul em geral é muito menos denso de terras em relação aos oceanos, você tem processos que são relativamente amortizantes no aquecimento global. A maior temperatura que ocorreu no Brasil foi em 2021, foi em Maringá, lá no Mato Grosso, Nova Maringá, acho que chama, não é Maringá do Paraná, acho que é Nova Maringá, foram 44,8 graus Celsius. Já é alguma coisa, eu nunca vivi num lugar com 44,8 graus Celsius. As pessoas resistem, mas elas não resistem, elas resistem a um pico, mas elas não resistem quando esse pico começa a se repetir muito rapidamente e as pessoas morrem. Por quê? Porque é muito simples. A nossa capacidade de regulação térmica ela é muito limitada. A gente transpira, isso que a gente sabe fazer. Isso que a evolução nos ensinou a fazer. Certo? Então, isso é a primeira questão do que é o colapso. A segunda questão, porque esse decênio é decisivo, ela já está embutida na resposta, no sentido em que, como esses sistemas de desequilíbrios dos ecossistemas, do sistema Terra como um todo, basicamente, vamos dizer, clima, biodiversidade, mesmo poluição, esses sistemas eles têm atratores de estabilidade. Quando esse tipping point é ultrapassado, quando esse ponto de inflexão é ultrapassado, esses atratores de estabilidade, que trabalhavam a favor da estabilidade do sistema, começam a trabalhar agora no sentido contrário. Eles começam a trabalhar no sentido de acelerar a transição para outros estados de equilíbrio, que são, obviamente, estados que podem ser o de um sistema extremamente hostil às sociedades, mesmo inabitável. Ora, quanto mais nós atrasamos a nossa capacidade de mitigação dos fatores que levam a, por exemplo, ao aquecimento global, mais nós estamos dando espaço
para as alças de retroalimentação autônomas do próprio clima agirem por conta própria. Mas nós estamos permitindo que essas alças de retroalimentação assumam o comando do processo do sistema climático. Então, cada vez mais a nossa capacidade de interferir se torna, o esforço para interferir é maior e o resultado é menor. E nós estamos exatamente no decênio em que nós podemos ainda interferir de uma maneira significativa nessa trajetória de colapso. A partir dos anos 30, quando nós chegarmos a uma temperatura média global entre 1,5 e 2 graus Celsius, os impactos que isso desencadeará vão de tal maneira perturbar as sociedades que a capacidade que elas têm de operar reversões ou mitigações ou adaptações vai diminuindo muito bruscamente. Quando você tem uma quebra de safra, tudo bem, uma quebra de safra acontece, sempre aconteceu. Quando você tem no ano seguinte, ou 2, 3 anos depois, outra quebra de safra, e depois mais outra quebra de safra, etc., etc., a sua capacidade de recuperação diminui. Ela diminui, ela tende a se neutralizar. Porque você teve que administrar grandes prejuízos e não teve tempo para se recuperar para o próximo impacto. E é isso que vai exatamente acontecer se nós já, neste momento, não começarmos a mudar de trajetória. Né? E o que é mudar de trajetória? Nós sabemos, é muito simples. Né? É muito simples, teoricamente falando, é muito complicado politicamente falando, mas é muito simples teoricamente. Significa que nós temos que parar de emitir gás de efeito estufa, queimar combustíveis fósseis. Então, a nossa matriz energética tem que transitar para outro tipo de produção, de matriz. A matriz tem que ser renovável, de baixo carbono, etc. Eólica, placa fotovoltaica, etc. E é importante lembrar que nenhum sistema de produção de energia não combustível hoje dá conta de substituir os combustíveis fósseis. Isso implica uma coisa muito simples: nós vamos ter que diminuir o nosso consumo de energia. Nós temos que diminuir as nossas expectativas, os nossos estándares de consumo energético. É muito difícil convencer as pessoas disso, mesmo aquelas que têm um consumo energético muito pequeno, porque a expectativa delas é aumentá-la. Isso é o primeiro ponto. A segunda ponto, nós temos que diminuir, nós temos que zerar o desmatamento e começar a restaurar as florestas, porque as florestas são a grande captadora, o grande sumidouro de carbono na atmosfera através da fotossíntese. Então, nós estamos, como existe uma relação direta entre o nível de concentração atmosférica desses gases, sobretudo o CO2, mas o metano também, o óxido nitroso também, mas o CO2 é mais importante ainda. Quanto maior a concentração desses gases, maior o aquecimento, porque eles captam energia e retêm a energia de rebatimento, né, da energia solar para fora do sistema Terra. Quanto maior, então, a quantidade desses gases, maior o calor. É uma coisa que simples que qualquer criança pode entender, se você reduzir ao essencial. Né? Pega um corpo qualquer corpo. Estamos falando da Terra, pode ser qualquer corpo. Se ele recebe mais energia do que ele é capaz de dissipar, o que acontece? Ele esquenta. Se ele dissipa mais energia do que ele recebe, ele esfria. Não existe possibilidade de não entender esse fato. Ora, nós recebemos uma quantidade X constante, com variações muito pequenas, de energia solar. E nós estamos diminuindo a nossa capacidade de dissipação, porque nós estamos alterando a composição química da atmosfera. E essa nova composição química da atmosfera, hoje 50% a mais de CO2 do que havia antes da período pré-industrial, o que acontece? Ela retém essa energia de rebatimento na forma de ondas infravermelhas, que são as ondas de calor e não as ondas de luz. Nós recebemos energia em alta intensidade na forma de luz e rebatemos na forma de calor, infravermelho, no espectro, né, eletromagnético, de infravermelho. Então, o que você tem? Você tem hoje uma atmosfera que retém mais esse calor. Né? Portanto, a Terra esquenta. Ela não dissipa mais a mesma quantidade de energia que ela dissipava antes. A única maneira de você fazer isso é você diminuir
as concentrações de gás de efeito estufa na atmosfera, a começar pelo CO2 e a começar, portanto, em aumentando a extensão das florestas, que são grandes captadoras de CO2 através da fotossíntese. É isso que a gente tem que fazer. Por isso, Marcos, pode começar. Ou seja, o problema é político. Aqui no meu quintal, eu tô fazendo uma hortinha. Já é o começo até é um começo pequeno, mas eu acho que é importante a gente pensar que a gente tem gestos que te conectam com o ambiente, já te dão conexão com o ambiente. Mas eu acho que tem uma pergunta que ela é um pouco redundante, mas ela é incontornável, porque o que acontece é que muita gente é cética em relação ao aquecimento global e sempre vem com o argumento do clima. Fala, não, a diferença entre clima e tempo, né? A gente tem sempre essa questão, não, mas fez frio o ano passado, como é que fez frio ano passado e você vem com essa conversa de que é aquecimento global? Outros têm teorias específicas. A minha diarista, eu comentei que ia conversar com você sobre o tema e tal. Ela, aquecimento global, essa questão da mudança dos polos magnéticos da Terra. Vixe, ela já tem uma teoria própria para falar que não é uma questão humana, né? Por mais que a gente tenha um consenso científico, a gente está educado por narrativas que dizem, vamos ignorar os cientistas, porque depois os cientistas vão resolver. A ciência, ela gera o caos e a gente espera que a ciência resolva o caos no final das contas e salve o mundo de alguma forma, né? Porque todos os super-heróis são criados de alguma forma pela ciência, né? Então, ou dominam a ciência, mas eles criam os monstros também, mas eles salvam no final. Então, a gente tem uma metafísica em relação à ciência muito interessante, né? Que a gente pode ignorá-los, mas esperar a redenção deles. E a gente tem essas fake news. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do aquecimento global e o lugar da ciência nesse debate, como tem sido e qual a dificuldade de transitar nessas diversas teorias que têm interessadas. Olha, aquilo que eu acabei de dizer, né? Ou seja, que uma dinâmica que comanda o aquecimento do planeta e heredada pelo nível de concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, esse é um consenso científico que foi estabelecido de uma maneira absolutamente irrefutável em 1979, no famoso Jules Charney Report, um relatório chamado Jules Charney, que havia sido encomendado pelo Jimmy Carter, em 79, que infelizmente não foi reeleito e deu lugar ao Ronald Reagan, e tudo isso foi completamente desmontado naquele momento. O que dizia esse relatório é mais ou menos aquilo que hoje se diz. Claro, hoje se sabe muito mais a respeito. Hoje os modelos são muito mais complexos, mas o modus operandi do sistema climático estava claramente identificado, muito antes, na verdade, desde o século XIX, mas ele deixa de ser uma teoria e passa a ser um consenso científico a partir de 79, e ao longo dos anos 80 ele ganha cada vez maior densidade, ele se consolida cada vez mais, e hoje nós podemos dizer que a ciência do clima é uma das ciências que goza do maior consenso científico da história do saber, provavelmente. Talvez você possa comparar apenas com a teoria da gravidade, com a gravidade, alguma coisa do gênero. Então, como se explica a ideia de que as pessoas ainda duvidem disso? Existem várias narrativas falsas que são produzidas muito consistentemente pelo sistema econômico, pelas petroleiras. Aquilo que aconteceu com o cigarro nos anos 60, 70, que aparecia publicidade de médicos nos Estados Unidos com no bolsinho do colete deles, com um maço de cigarro, dizendo: eu fumo Lucky Strike, porque Lucky Strike não faz mal. Então, eram os médicos dizendo, então você tinha claramente. Então, basicamente, a estratégia fundamental dos negacionistas tem uma quantidade inimaginável de dinheiro nisso. Eles têm todo o aparato financeiro, tecnológico, de comunicação à disposição deles. Basicamente, não se trata de negar o aquecimento global. Eles negam também. Mas existe uma dinâmica que é a seguinte: primeiro eles começaram a negar o aquecimento global. Isso é bobagem, isso é hoax. Então, a ênfase era... Continuam fazendo isso, mas não é mais a ênfase.
A ênfase no começo era negar. Em segundo lugar, bom, como não dava mais para negar, porque existe uma coisa chamada termômetro, e as pessoas começam a perceber que existem médias que são cada vez mais elevadas, você não, tudo bem, mas não é humano, não é a causa, não é antropogênica, ou seja, não foi causado pela atividade humana, foi causado por aquele que estão dizendo, mudança de polos, porque a radiação solar está aumentando, tudo um conjunto de disparates, não é, que não tem nenhum fundamento científico. Para explicar, em todo caso, o aquecimento, que esteja havendo efetivamente uma mudança de polos, sim, mesmo, não tem nada a ver com o aquecimento, tá certo? Então, qualquer coisa é pretexto para deslocar a causa fundamental, que é a causa da produção de energia e desmatamento. Quando não dá mais para negar que seja humano, eles passam por uma terceira ênfase. Que é assim, não, tudo bem, tem aquecimento, é humano, mas é bom. É bom, o CO2 é bom, veja, o CO2 é bom para as árvores, tá vendo? É fotossíntese, quanto mais CO2 houver na atmosfera, mais fotossíntese, mais será bom para as plantas. Então, esse deslocamento, esse duplo deslocamento, né? Não existe, mas não é humano. Ou existe, é humano, mas não é problemático, é mais ou menos a linha mestra do desenvolvimento do aquecimento. Agora, como argumentar? O argumento deles é um argumento muito inteligente, que é não negar a existência da ciência, mas dizer, não, a ciência está dividida. Tem muito cientista aí que diz que não é verdade. Tem muita discordância, mas essa é uma estratégia muito inteligente, porque você inocula a dúvida, da mesma maneira que o cigarro. Não, tem muito cientista que dizendo que o cigarro não tem nada a ver com o câncer. Pode ser que dê, mas quem sabe que não dá. Entendeu? Então, quando você quer ouvir, você é um fumante, você quer ouvir que talvez o cigarro não cause câncer, você abraça aquela causa. A mesma coisa acontece hoje. Quando você quer ouvir que, finalmente, quando você emite CO2, talvez não seja a causa fundamental do aquecimento global, você é um terreno fértil. As pessoas serão um terreno fértil para acreditar em todo tipo de falsidade que possa, de alguma maneira, digamos assim, favorecer a zona de conforto. Não é? Porque não é só a corporação maligna, elas são malignas mesmo, não é o ponto, mas não é apenas. Elas poderiam ser tão malignas quanto elas quisessem, mas se elas não encontrassem um terreno fértil onde vicejassem as mentiras, elas teriam muito pouca eficiência. Né? Então, na verdade, é que existe um casamento entre, de um lado, um vetor de mentira, que é extremamente forte, extremamente poderoso e hábil na construção de narrativas, e, de outro lado, um público que quer acreditar neles. Né? Então, essa a grande força do negacionismo, porque ele fala aquilo que eu quero ouvir. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de transição de carbono, eu vou te dar dois exemplos que são contemporâneos, que tem muitas questões embutidas neles para a gente desenvolver. O primeiro vem lá de Moçambique, que a gente está com uma guerra no norte de Moçambique, e um dos fatores da guerra é o petróleo que existe no norte de Moçambique e que tem uma empresa francesa Total que está explorando lá o petróleo. Há pouco tempo, a Total mandou um relatório para o governo, dizendo que o governo devia retirar as tropas de Moçambique, do exército de Moçambique da região, e deixar ser ocupado pelo exército de Ruanda. Então, aí você fica. O interesse do capital, do petróleo, da corporação é maior e eles querem desmembrar o próprio Estado como uma forma natural. É como se o Estado não conseguisse gerir também essa situação também. Né? Um colega meu moçambicano, o Celino Goiânia, que é um filósofo, ele diz, não, vamos separar, vamos dividir Moçambique. Estão promovendo a guerra civil aqui, vai ter essa divisão porque tem o interesse do petróleo e parece ser inevitável, o pessoal não está percebendo que esse jogo a gente não consegue modificar. E ele é um entusiasta da mudança de combustíveis fósseis, só que essa conversa não pode nem ser articulada. Não tem espaço para ser articulada. Aí eu, tentando consolá-la, falei, aqui no Brasil, na Amazônia, o debate é na mesma direção, porque o pessoal tem jazida de petróleo lá,
a Guiana está explorando, a França está explorando através da Guiana, e aqui no Brasil houve um primeiro, a negação da FUNAI foi, da exploração na Foz do Amazonas foi publicizada, e o governo ficou muito chateado com isso, porque, na verdade, tem que ser autorizada. A questão é como e quando, porque você não pode deixar de explorar. Isso, há uma espécie de narrativa da inelutabilidade, é inelutável. Nós precisamos do petróleo, porque senão nós não vamos nos desenvolver, e se nós não vamos desenvolver, nós vamos ficar para trás, enquanto que os outros países estão explorando petróleo, e a gente não. Né? Então, essa narrativa é uma narrativa, é a mesma do tipo, mas a Europa já desmatou, por que a gente não desmata também? Agora estão querendo que a gente não desmate, mas eles estão desmatando. Então, é a mesma coisa, claro. E você vê que a questão do petróleo Tem mais um complemento que eu acho importante, que é o argumento de quem diz, não, só com esse dinheiro que vai vir que a gente vai poder promover a economia diferente. A transição vai ser financiada pela destruição. Para descarbonizar, a gente vai carbonizar bastante. Eu vou parar de fumar, mas para eu parar de fumar, eu tenho que fumar mais cigarros do que aquilo que eu fumava antes. É uma lógica que não é... Talvez você tenha que chamar aquele grande lógicas paraconsistentes, para entender um pouco isso. Mas evidente, o senso comum percebe que isso evidentemente é uma fraude. E talvez o ponto fulcral, quando você compara o caso de Moçambique com o caso brasileiro, não é nem tanto o petróleo, mas é o agronegócio. O agronegócio é o inimigo público número 1 do Brasil, e por extensão da humanidade. Porque se você pegar as quantidades de emissões de gás de efeito estufa no Brasil, a maior parte, a parte do leão, 70 e tantos %, provém dessa aliança maligna entre agricultura e desmatamento. Agropecuária, sobretudo, porque o gado bovino no Brasil, o gado bovino, emite metano, através da atividade entérica dele, arrota e faz pum, né, de metano. E nós temos uma quantidade de gado no Brasil que é maior do que a população humana. Então, o último número aí do IBGE dava 226 milhões de cabeças de gado para uma população humana de 213, 14. Então, não é assim que pode funcionar. Então, nós temos... E agora, aí quando você fala numa questão que é importante, o que nós podemos, nós, como cidadãos, fazer, uma coisa fundamental é parar de comer carne. Ou diminuir drasticamente o consumo de carne, porque o consumo, 40 e tantos %, se não me engano, 42%, do gado brasileiro está concentrado hoje na Amazônia. E 80% do consumo de gado, do consumo de carne bovina no Brasil, de carne bovina produzida no Brasil, é consumida domesticamente. Então, quando nós colocamos um bife no nosso prato, a gente está diretamente vinculado ao desmatamento da Amazônia. Então, se é possível nós tomarmos em mãos, pelo menos em parte, naquilo que nos é possível como indivíduos, tomarmos em mão essa questão, é básico, é só mudar o seu regime alimentar. Ou diminuir drasticamente, porque tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, consuma menos. Consuma menos. Se você vai perceber que é bom para você, porque o consumo de carne vermelha hoje em dia é considerado potencialmente cancerígeno, nos níveis em que é consumido hoje. É bom para o bicho, afinal das contas, o bicho não quer morrer, né? Não quer virar bife para você. E é bom para o sistema Terra, é bom para os ecossistemas, é bom para o teu clima, é bom para... Então, não tem nenhuma razão para se continuar comendo carne nos níveis em que a gente come hoje. É isso que eu acho que era uma coisa muito importante a gente pensar, que é muito diferente de Moçambique, provavelmente. Talvez a gente tenha um ponto até em comum, que é a soja, né? Quando eu moro aqui em Goiás e quando eu vim para cá, eu pensei em fazer um projeto de uma metafísica da soja. Já que eu tenho formação em filosofia, vamos fazer da metafísica daquilo que a gente faz metafísica, daquilo que a gente coloca como o imovível, o eterno e imutável. Porque o projeto de plantar soja no Cerrado
virou o argumento de plantar soja na savana, dizendo que lá no Moçambique tem o mesmo clima que essa região, e a gente fez o pró-savana, né? E o argumento é que a vegetação é a mesma, o clima é o mesmo nessa região do Brasil, naquela região da África e na Austrália também. Então é como se você ocultasse toda a biodiversidade, todas as diferenças, porque existe uma commodity e essa commodity é o que tem valor ou é aquilo que é importante, né? Mas aí só um detalhe que eu acho interessante é que em Moçambique você tem leis que estabelecem que existe propriedade privada do solo. O solo é cedido, né? O solo é do Estado. Então houve situações lá que o pessoal, para plantar soja, pegaram pás escavadeiras para retirar corpos do lugar, porque a comunidade local não queria sair, jogar corpos em caminhão para levar para outro lugar para justificar a desapropriação do território, né? Tudo em nome da necessidade do progresso, né? Então, eu acho que aí tem várias questões. Tem a questão da biodiversidade e tem a questão do foco do consumo, né? Tem a questão das populações, tem um monte de questões imbricadas. Mas a diferença entre Moçambique e o Brasil talvez não seja tão grande por conta dessa metafísica, dessa commodity que governa os corações e as mentes, né? Sim, eu acho que e a gente tem que lembrar, né, que voltamos necessariamente à questão da carne, porque 80% da produção da soja é consumida como ração animal. Vai alimentar os porcos na China, vai alimentar os frangos na Europa. Ao contrário da carne, né? A soja ela é muito mais exportada do que consumida domesticamente. A carne é o contrário. Embora o Brasil seja o maior exportador de carne bovina do mundo, mas ainda assim 80%, cerca de 80% da carne produzida no Brasil é consumida domesticamente. No caso da soja, não. E para onde ela vai? Para que ela serve? Para que os outros povos comam carne. Então, se houvesse uma transferência, uma transição em direção a um regime alimentar baseado em nutrientes vegetais, a soja desapareceria, porque a função dela é sustentar um regime alimentar baseado em proteína animal. Então, você tem um problema que é básico, que como a gente tende a acreditar, né, que não, nós somos no mundo da tecnologia, da grande, né, 4.0, inteligência artificial, blá, blá. Sim, não quero negar a existência de fenômenos que são muito fortemente contemporâneos, mas, basicamente, aquilo que sustenta a existência do mundo contemporâneo são o carvão, que é a energia da primeira revolução industrial, e a carne, que é a questão que presidia, digamos assim, desde o mundo antigo, a alimentação. Embora se comesse na época menos carne do que se come agora. Mas o mundo contemporâneo não tem nada de contemporâneo quando ele olha para o seu sistema energético e para o sistema alimentar. E a gente poderia ter hoje tecnologia, a gente tem tecnologia hoje para, de alguma maneira, não sustentar esses níveis de consumo completamente absurdos de energia, mas nós teríamos condição de ter uma vida muito mais razoável, com consumo energético muito mais equilibrado, sem o uso de combustíveis fósseis, o que não era possível na Inglaterra da Revolução Industrial, mas agora é. Então, não há desculpa, digamos assim, para que a gente saia dessa, a não ser o fato de que existem interesses econômicos gigantescos, no caso do Brasil, sobretudo o agronegócio. O agronegócio, eu repito, é o grande problema, é o elefante na sala, é o grande problema do Brasil. Né? E você vê, basta você ver a composição do espectro parlamentar no Congresso Nacional. Tem uma questão que eu acho, que eu fiquei pensando que eu vou conectar aqui com o seu conhecimento de estética, seu trabalho com história da arte, porque William James tem uma passagem que ele conta uma história que ele estava viajando pelo interior dos Estados Unidos, viu uma paisagem totalmente desmatada e pensou que lugar horrível, que situação, tudo desmatado, tudo destruído, e foi conversar com uma pessoa, fazendeiro local. Ele olhou e falou assim: que beleza, meu trabalho aqui, olha só o que eu já fiz, está pronto para plantar. Aí o William James falou: tá vendo? A questão estética depende da sua formação, da sua história de vida, e aí criou uma relativização daquela primeira avaliação dele.
mas a capa do seu livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, na terceira edição, tem uma série de uma plantação de soja e um monte de plantadeiras. Colhedeiras, né? Eu acho que colhedeiras, né? Aquelas colhedeiras e um horizonte plano, assim. Eu fiquei pensando se o pessoal não acha que foto. Por que ele colocou essa foto bonita da produção da soja? Eu acho que a gente tem uma crise estética também, né? Claro. Problema Eu coloquei sério. eu coloquei essa capa porque ela me lembra muito Mad Max. Não sei se você viu Mad Max. Teve um, dois, três, eu não sei, eu vi um desses três. Mas o filme que eu vi era exatamente mostrava essas falanges de motocicletas, etc., etc., que iam para destruir tudo. Né? E era exatamente as falanges tais como acontecia exatamente nas legiões romanas. Eram realmente corte raso, né? Era alguma coisa de política de terra arrasada. O que o agronegócio faz é essa política de terra arrasada. E ele cria, ao contrário, então, uma narrativa de que ele que leva o Brasil nas costas, etc, etc. Não, tem toda uma publicidade muito bem feita, de resto, com muito dinheiro. Se te dessem dinheiro para fazer aquilo que eles têm, o dinheiro que eles têm, você faria também uma publicidade muito bem feita. Porque você pega os melhores profissionais, etc., que são, sabe, profissionais de publicidade são frequentemente muito inescrupulosos, eles fazem aquilo que dá dinheiro. Então, fazem isso, eles fazem, então, uma narrativa dizendo que o agronegócio é a grande questão, e o que eu mostro na capa do livro é exatamente isso. Naquele lugar ali existia o Cerrado, naquele lugar ali existia um dos maiores focos de biodiversidade do mundo. E virou isso. Virou uma commodity para ser vendida como ração animal. O paradoxo continua para mim, assim. Eu acho que o pessoal ainda vai achar bonito, vai falar assim, olha só. Eu nunca tinha me ocorrido isso. Isso é assustador, porque a capa anterior era menos ambígua, não trazia essa possibilidade dessa ambiguidade tão A grande. capa anterior era uma capa sobre exploração de petróleo no Texas ou na Califórnia, não me lembro. Eu vi a capa anterior e falei assim, essa capa aqui, ela vai ter essa ambiguidade que o William James viu lá atrás, mas ela tem uma ambiguidade muito curiosa também, porque a gente... todo episódio eu tô falando música sertaneja, o pessoal tem que acostumar com isso, tem um sentido nisso. É porque até pouco tempo atrás o pessoal estava cantando Ranchinho, a fazenda deles, um bucólica. Agora os clipes sertanejos estão no meio da monocultura. Então a gente está. Claro, mudou completamente. Eles são funcionários desse grande sistema alimentar, que não é alimentar, né? Que é a produção de commodities, soft commodities, como eles chamam, que negociadas nas bolsas de futuros, em Chicago, etc. Então, sim, eu jamais teria imaginado que alguém pudesse ter essa leitura, sobretudo que o título do livro é Capitalismo e Colapso Ambiental, e não Capitalismo e Agronegócio e Florescimento do Brasil. Né? Mas, sim, é possível que alguém tenha uma percepção tão deformada que entenda essa capa como um elogio ao agronegócio. Você está me colocando isso pela primeira vez, eu jamais teria imaginado. Eu acho que não tem tanta ambiguidade por conta do título, tem uma legenda, né? Mas a pessoa pode falar, olha, ele está falando do colapso, mas isso daqui é a produção, é o futuro, é o Brasil, né? Mas você sabe que eu acho que esse é o ponto de vista de alguém que talvez more em Goiás, sabe? Eu nunca cruzei com essa possibilidade. Mas uma pessoa que vive no centro, no coração, exatamente, da máquina destrutiva, né? Da máquina mortífera do agronegócio, pode ser que, de fato, você tenha uma percepção muito privilegiada em relação a isso. Nós somos a vanguarda da destruição aqui, a gente está na vanguarda de alguma coisa. Nós somos o Texas do Brasil e temos essa posição ambígua. Mas eu acho que aí vou voltar num ponto que é talvez crucial, porque se dependesse dessa região aqui, a política seria bem diferente no Brasil há muito tempo. Ou seria muito igual há muito tempo, né? E uma das coisas que
é uma conclusão importante do seu trabalho, é que a gente precisa parar de pensar em termos de nação e pensar na governança global, quando a gente pensa em termos de nação, a gente não consegue resolver certos problemas como são necessários, pensar em termos ecológicos, né? E até porque isso é um ponto importante também. Nenhum governante ganha uma eleição falando dessa diminuição Claro. Se a gente pensar em democracia, nenhum governante pode trazer essa plataforma, ela tem que vir com uma imposição maior, né? Se a gente não tiver essa imposição maior, parece que a coisa não vai acontecer. No seu artigo sobre o Brasil, esse artigo que fala da escravidão e da relação com o suicídio climático, você fala muito bem sobre isso, sobre o Brasil. Se deixar o Brasil solto para fazer o que ele quer, provavelmente a gente não vai conseguir ter uma diferença em relação ao que está sendo feito até agora, porque parece que a gente vai para o precipício sambando. Então, é preciso ter uma perspectiva de uma governança global, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que essa questão do limite, ela vem junto com essa necessidade de saltar essa perspectiva da nação e pensar em algo mais amplo, né? Eu acho que bom, o que é absolutamente óbvio, né, nessa questão, a modo mais didático de falar sobre isso é simplesmente dizer o seguinte, quer dizer, todos os problemas sobre os quais nós falamos até agora, que são problemas de alteração da composição química da atmosfera, que são problemas de diminuição da biodiversidade, problemas também de poluição marítima, oceânica, etc., etc., que a gente falou pouco, mas é evidente, são problemas globais. São problemas que não são suscetíveis de serem geridos nacionalmente. Ou seja, se, por hipótese, né, apenas para efeito de raciocínio, o Brasil resolvesse parar de matar imediatamente e parasse de emitir CO2, não adiantaria grande coisa. Por quê? Porque os outros países continuariam. Então, nós estamos no momento em que a ideia, que a cooperação tornou-se um imperativo. Né? E para que a cooperação possa ser feita, ela tem que ser coordenada globalmente. E, portanto, nós temos que rumar agora para um modelo de governança baseado em dois elementos. Um elemento que é o global, porque só ele é capaz de efetivamente confrontar os problemas que são por natureza globais, mas ao mesmo tempo você tem que essa governança global tem que estar muito fortemente enraizada nos territórios. Né? Então, as necessidades que certas populações têm em certas regiões do Brasil são muito diferentes, ou mesmo na América do Sul. E se elas não forem, e se a governança global não for capaz de alguma maneira, ter por bússola, por orientação, as demandas territoriais, ela vai ser uma governança ditatorial, completamente tecnocrática, de cima para baixo, e ela não vai ser efetiva. Então, você tem que caminhar para uma interação entre o território e o global. E entre o território e o global, você vê que a nação começa a perder interesse, começa a perder contemporaneidade. A nação é uma instituição criada ao longo dos séculos XVI, XVI, XVII e XVIII. Ela ganha legitimidade jurídica a partir do famoso Tratado da Westfália, lá de 1648, em que o rei é responsável por tudo aquilo que acontece em seu território, e é isso que é o conceito de nação, no fundo. E a partir daí você tem um desenvolvimento notável. A nação teve uma função histórica no sentido de desenvolvimento econômico, produtivo, populacional, etc., muito grande, mas ela começa a perder a sua contemporaneidade, a sua capacidade de gerir os problemas que ela mesma suscita, a partir das guerras, da Primeira Guerra Mundial, podemos pensar, né? Em que você tem um sistema imperialista, e esse sistema imperialista, o imperialismo não é outra coisa senão o nacionalismo das nações mais fortes. Não existe nacionalismo é uma coisa e imperialismo é outra, é a mesma coisa. E você tem, então, o nacionalismo foi muito importante ao longo dos processos de libertação, por exemplo, dos países das colônias africanas. Era muito importante que uma pessoa de Moçambique, uma pessoa de Angola, uma pessoa da Nigéria, que seja,
tivesse uma identidade, sentisse uma identidade nacional como um estímulo para se libertar do colonizador europeu. Mas uma vez que isso aconteceu, o nacionalismo passa a ter, ao contrário, uma função muito conservadora, porque ela fica enraizada no seu território, etc., etc., sem perceber que, na verdade, ela está sendo atacada por problemas globais. E não adianta ela tomar uma atitude unilateral. Então, essa questão me parece uma das mais importantes. Ela significa o quê? Ela significa a superação do axioma da soberania nacional absoluta. Esse axioma tem que ser destruído, tem que ser superado em benefício de um outro axioma, que seria o da soberania nacional relativa. Ou seja, relativa por quê? Porque ela é soberania nacional até o momento em que ela não interfere interfere negativamente nos níveis de sobrevivência dos outros países, nos níveis das demandas dos outros países, nas necessidades imperativas do global. Então, o Brasil não pode, num sistema global, o Brasil não teria o direito de desmatar a Amazônia. Da mesma maneira que o Canadá não teria o direito de explorar suas areias bituminosas, nem a Arábia Saudita. Então, se institui um novo direito. Esse direito, claramente, tem que ser compartilhado de baixo para cima, tem que ser... E por isso a questão da educação. Se você não consegue convencer a sociedade dessas novas necessidades, qualquer mudança na governança global vai ser entendida como uma ingerência indevida na soberania nacional. E aí você vai criar um sistema de resistência à governança global, quando, na verdade, a governança global é fundamental para que os problemas nacionais possam ser resolvidos. É muito complicado, é uma coisa muito complicada, e aí eu tenho que dizer uma coisa que me desagrada profundamente, porque grande parte dessa resistência provém da esquerda, não é da direita apenas. A esquerda e a direita agora comungam muito fortemente na ideia do nacionalismo. E isso é, a meu ver, um atraso muito difícil de ser superado no âmbito da esquerda, porque a esquerda a esquerda, quer dizer, a esquerda do Sul, né, foram gestadas na luta anti-imperialista. E, portanto, para elas, o conceito de nacionalismo é um conceito muito importante do ponto de vista da sua própria identidade. Então, se libertar do nacionalismo. E é muito curioso isso, né, Marcos? Porque a esquerda, no fundo, a esquerda nascida na Europa, era internacionalista. Proletários do mundo todo univos. Tá certo? Não é a frase-chave do Manifesto Comunista de 48? Entretanto, os processos históricos levaram a que a esquerda se ancorasse mais em sentimentos nacionalistas e transformasse o internacionalismo num sistema puramente teórico, uma bandeira completamente esvaziada da relação efetiva que tem que existir entre os povos, entre as sociedades, né, no âmbito exatamente da governança. É um dossiê, talvez o dossiê mais espinhoso que existe. Se a gente pensar em termos muito concretos, ali, chão a chão, chão mesmo, etc., nós temos o que hoje? Nós temos a ONU. E a ONU é uma instituição completamente preciosa e completamente ineficaz. Ela é preciosa porque ela nasce da convicção de que não podia haver mais guerras, e ela é ineficaz porque as guerras continuaram. Tá certo? E por que as guerras continuaram? Uma série de questões. A culpa não é da ONU, né? A ONU foi simplesmente incapaz de fazer isso, mas no que se refere à ONU, ela é regida pelo Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança Permanente, de 5 membros, tem o poder de veto. Tá certo? Então, as nações discutem, chegam a uma conclusão, e qualquer um dos 5 fala assim, não. Acabou, então vamos mudar de assunto. Só que os níveis de tensão hoje são tão grandes, no caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, que nem mesmo o Conselho de Segurança da ONU está conseguindo manter o poder de veto. Você vê claramente, por exemplo, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, por exemplo. Ou você vê a invasão da Rússia na Ucrânia. Elas receberam veto do Conselho de Segurança, e, entretanto, eles disseram, dane-se, eu não vou respeitar o Conselho de Segurança, porque o nível de interesse nacional se sobrepõe a qualquer outro, inclusive o da governança global, mesmo no âmbito da ONU. Então, claramente, a primeira coisa que nós temos que fazer é transferir, abolir o Conselho de Segurança da ONU, ou abolir o poder de veto do Conselho de Segurança da ONU, e transferir o poder decisório para a Assembleia Geral. Mas, claro que isso não vai ser resolvido, porque isso é uma operação puramente
administrativa, burocrática. Ela tem que estar fundada na ideia de que o direito deve prevalecer sobre a força. Tá certo? Ou seja, então, se a Assembleia Geral da ONU decide que Israel tem que se retirar dos territórios ocupados, como seria óbvio, são territórios ocupados, não são legais, não são legítimos, a Israel falou assim, então vem tirar a gente daqui. Certo? E os Estados Unidos vai apoiar. Aliás, a Assembleia Geral da ONU já disse isso várias vezes, várias resoluções da Assembleia Geral da ONU censuraram a ocupação dos territórios de parte de Israel. Isso não teve nenhuma efetividade. Por quê? Porque isso não reflete uma relação de forças real. O que tem que ser mudado é uma relação de forças geral. E para que isso seja feito, as sociedades têm que, de alguma maneira, assumir quais são os problemas que estão ameaçando existencialmente as sociedades. Né? Eu acho que tem só um aspecto nessa questão do nacionalismo que me parece que tem algum sentido local. Estou pensando na situação de Moçambique. O que o Ngoyen está preocupado é com a balcanização de acordo com interesses. Os interesses de corporações levem a divisão para que o Estado não administre e as próprias corporações administrem os espaços. E isso, em África, tem gerado diversos conflitos, onde tem um minério que tem interesse, o pessoal quebra o Estado e traz a sua própria governança, né? Então, eu acho que é fato, Marcos, mas veja, por exemplo, a questão do cobalto no Congo. Porque o Congo concentra uma quantidade gigantesca de cobalto. E o cobalto é fundamental para a produção, por exemplo, entre outras coisas, de baterias para a eletrificação da energia. O que fez a China ali? Ela se associou a uma estatal, e essa estatal é o Estado congolês que está lucrando em relação a isso. E, entretanto, a sociedade do Congo está cada vez mais precarizada, com trabalho infantil, próximo à escravidão, ou mesmo típico de escravidão, etc, etc. Enquanto que o Estado, você não pode dizer que haja uma exploração da China em relação ao Congo, porque, na verdade, existe uma associação entre o Estado nacional, né? E isso está acontecendo onde? Na maior parte dos países que detêm grandes recursos naturais. Então, eu acho que há uma armadilha muito grande achar que se aquele recurso for um recurso for um recurso estatal, o problema está resolvido. De resto, as maiores reservas de petróleo do mundo estão em poder de empresas estatais, entre as quais a Petrobras. Mas a Saudi Aramco, por exemplo, a Arábia Saudita, também é empresa estatal. Né? Portanto, ela não pode se dizer que ela seja vítima do imperialismo. O problema é que os estados se transformaram eles se pensam como corporações. No livro eu falo de Estado-corporação, que eu acho que é um conceito que a esquerda também tem uma certa dificuldade de aceitar, porque para ela o Estado é bom e a corporação é ruim. A corporação é ruim, sim, mas o Estado não é bom. O Estado Nacional não é bom. Eu fiquei lembrando de Guiné-Bissau, em que o Estado nem chegou a se efetivar como corporação, porque os interesses estão tão grandes, conflituosos, que a coisa não vai. Né? O interesse é que o Estado sempre fique fraco, né? E o conflito permaneça. Né? Mas, é fato também, isso é verdade. Sim, eu acho que a gente precisa focar no outro lado da moeda, talvez, em estratégias de resistência e falar um pouquinho do MST e de como ele traz um paradigma, uma perspectiva que é interessante de resistência nesse contexto de colapso. Queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que talvez seja uma força. Eu acho que é muito oportuno o que você está lembrando, Marcos, porque a gente falou bastante até agora sobre o que é o modelo por excelência negativo de produção agrícola, que é o agronegócio. Completamente destrutivo, monocultura. Você pode dizer que existem alguns setores do agronegócio que são menos destrutivos que outros. Claro, em todo coletivo existe uma certa heterogeneidade, mas, como um todo, o agronegócio é basicamente um modelo negativo, destrutivo, de produção agrícola. Eu não chamo de produção de alimentos, porque não é alimento que ele produz, é uma produção de commodities agrícolas. O oposto disso é exatamente o MST. O MST fornece um modelo positivo de produção de alimentos. Esse modelo positivo de produção de alimentos está baseado na pequena propriedade, cooperativa, produção agrícola sem uso de agrotóxicos,
e respeitosa, portanto, da natureza, e muito próxima do consumidor, e muito voltada para a produção, para o fornecimento de alimentação popular, para as escolas, para as creches públicas, etc, etc. Então, você tem um modelo que deveria ser motivo de grande orgulho, aliás, é motivo de grande orgulho de quem entende o assunto, mas é criminalizado exatamente por quem? Adivinha? Tá certo? Por aqueles que, evidentemente, são os que estão destruindo o solo, estão destruindo a água, estão destruindo a natureza, estão acabando com as espécies, etc., para lucrar quem? Para lucrar um grupo diminuto de pessoas que nem imposto paga, porque você sabe que não se paga imposto de exportação. Então, eles não estão gerando nenhuma riqueza real para o Brasil, estão gerando riqueza para eles mesmos. E eles, vejam, o que é também importante dizer é o seguinte, não é demonizar apenas o grande fazendeiro. Claro, não estou querendo absolvê-lo, longe de mim, mas eles são uma costela de um sistema muito maior, de uma engrenagem muito maior da agroquímica. No fundo, a Bayer, a Monsanto, a Bayer e a Monsanto hoje é a mesma coisa, a ChemChina e a Syngenta, que também são a mesma coisa, essas megacorporações, assim como os grandes traders, o famoso ABCD, são os 4 maiores traders, que compõem exatamente, determinam já desde antemão, eles já compram a safra agrícola do fulano, antes dele ter plantado. Então, é um sistema global do qual o agronegócio brasileiro é uma peça maligna em si, mas ela não é a regente da orquestra. Ela é um instrumento da orquestra. E essa orquestra, o regente disso são as grandes multinacionais que determinam, por exemplo, que compram cientistas na Europa para dizer que os agrotóxicos, né, os neonicotinoides, não fazem mal, não estão matando as abelhas. É dinheiro vivo. Esses escândalos eclodem um após o outro, mostrando que os cientistas foram corrompidos. Os caras que dão os seus pareceres para a Comissão Europeia, são funcionários das empresas, certo? Tem contrato. Então, você vê claramente que a capacidade que eles têm de interferir na governança, na produção de alimentos é gigantesca. O agronegócio é uma peça dessa máquina infernal, dessa máquina de destruição do planeta, tá certo? E o MST, ao contrário, ele é pequeno, embora ele cresça, né? Ele é pequeno em relação àquilo que ele deveria ser, e ele tem uma missão fundamental. Eu acho que a nossa missão, com pessoas que estamos fazendo comunicação, etc., é tirar das pessoas esse pânico que foi inoculado nela, de que o MST representa uma ameaça. Ao contrário, o MST é aquele que ainda pode representar uma possibilidade de alimentação saudável e democrática no Brasil. Difícil fazer as pessoas entenderem isso, porque a publicidade é muito grande. Você vê, inclusive, a imprensa hoje, a grande imprensa, a Folha de São Paulo, Estadão, Globo, etc., etc., dando força para a CPI de criminalização de agricultores. E quem é que preside isso? A gente não vai nem falar o nome daquela pessoa, porque eu preciso almoçar depois, eu perco meu apetite se eu falar o nome dela. Está numa situação bem complexa, porque existe uma novela agora na Rede Globo, que é uma novela que vai romantizando essa produção rural, e é muito interessante como o produto biológico ele traz toda uma ambiguidade. Uma protagonista negra que luta pela terra dela, uma mulher negra, existe... os indígenas estão sendo ouvidos, o Daniel Munduruku faz parte da produção, ele faz o personagem na novela, então é como se criassem um Brasil ali que deu certo. É uma normalização do crime, né? E é o caminho, né? Agora é o caminho, exatamente. virou a novela, virou a narrativa do Brasil. Não é mais a narrativa da classe média urbana, é a narrativa desse ambiente rural. E eu fico curioso para ver como eles vão representar, o que vai escapar de negativo nesse jogo, né? Porque, cara, a violência está normalizada. Não, o coronel é Está violento. aumentando agora de forma excepcional, exponencial, nos últimos meses. No Mato Grosso, na Amazônia, não sei se em Goiás. A atividade de milícias rurais, o conceito agora é milícias rurais. Antigamente se chamava de jagunços, agora são milícias rurais, um pouco
né, decalcado do conceito urbano de milícia, e que estão promovendo, estão aterrorizando quem quer que seja, pequenos produtores agrícolas, indígenas, quilombolas, etc, etc. A ideia é realmente uma blitzkrieg, né? Uma guerra relâmpago contra qualquer resistência ao agronegócio. O governo Lula tem que realmente tomar medidas muito, muito graves, severas, para conter essa violência. A gente fez entrevista com o Gabriel Feltran, ele fala do sistema jagunço, como esse pessoal resolveu que eles mesmos podem tomar o poder, sem mediação. Exatamente. E a violência virou a forma de fazer política no Brasil de forma geral. Total. E a gente está normalizando isso. O meu problema agora seria a fala do Nego Bispo, o quilombola do Piauí, que comentou esses dias que até uma imagem que ele pode relacionar com o Walter Benjamin, ele falou que não, o trem que a esquerda ocupa e que a direita dirige é o mesmo. Eu vi essa entrevista. Então, essa imagem é muito forte, eu acho que ela é muito forte, inclusive... São em vagões diferentes, né? Mas o trem é o mesmo. A disputa é para comandar o mesmo trem, né? E eu acho que isso é muito curioso, essa imagem, porque eu lembro do freio de mão do Benjamin, né? Que o máximo que a gente pode fazer é frear a situação. Acaba sendo uma imagem que funciona para explicar a situação. Professor, eu vou partir então para as 3 perguntinhas que eu faço para todos os entrevistados, né? Ótimo. A primeira delas é a pergunta simples: o que é filosofia? Então, essa é a questão que você faz para deixar as pessoas, tirar as pessoas da zona de conforto dela, né? Eu acho ótimo. Então, eu costumava falar aquela frase do Whitehead, eu acho. A história da filosofia não é mais do que um conjunto de notas de rodapé dos diálogos do Platão. E eu acho isso bastante plausível, digamos assim. No sentido que é com o Platão que, de alguma maneira, se estabelece a possibilidade, Platão barra Sócrates, lógico, que se estabelece, em primeiro lugar, a possibilidade de se interrogar. E, em segundo lugar, uma ideia que está na base, pelo menos no Ocidente, de que existe de que a aparência e a essência das coisas não é a mesma. Que existe uma essência, antes de mais nada, e eu não vejo nenhuma razão para desqualificar o conceito de essência. Eu acho que eu não vejo nenhuma razão para nós considerarmos a metafísica como alguma coisa do passado. Aqueles que consideram a metafísica como algo do passado estão professando uma metafísica sem saber. E, portanto, eu acho que a ideia de essência e da relação desse ato, e não só do hiato, mas às vezes de uma contradição mesmo, entre aquilo que cai sobre os nossos sentidos e aquilo que as coisas são, é alguma coisa que nasce nesse momento, pelo menos na história do Ocidente, e eu acho que ela é a condição de possibilidade de tudo aquilo que veio em seguida, inclusive a ciência. Inclusive a matematização do mundo, feita pelo Galileu, etc., etc., é uma operação filosófica. É uma operação filosófica profundamente platônica, como o Alexandre Poiré passou a vida dele dizendo isso e demonstrando isso, e que não é porque o Galileu jogou a coisinha lá da Torre de Pisa que ele fez ciência. Tá certo? A ciência significa que, exatamente, a natureza é um livro aberto escrito em caracteres matemáticos. E é essa operação, uma operação platônica, é essa operação que funda o pensamento ocidental. Com todo o respeito, admiração e ignorância que eu tenho por outros pensamentos, eu falo daquele que, de alguma maneira, com o qual eu convivo, sem querer universalizá-lo, obviamente. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, quando eu falo na questão da essência, é que eu acho que ela tem uma componente que, de alguma maneira, estava no Platão já, e que era necessário recuperar, que é a ideia de uma certa sacralidade da essência. Uma ideia de que, de alguma maneira, se você não conseguir reviver a ideia de sagrado,
totalmente desvinculado, não necessariamente vinculado à religião, pode vincular se quiser, mas não é necessário que seja vinculado à religião, mas é simplesmente uma ideia de um nec plus ultra. Nós não podemos avançar a partir daqui, após esse ponto. A partir daqui nós entramos no sagrado, e o sagrado é intocável. E se nós não formos capazes de redefinir a natureza como algo sagrado, não há razão para não destruí-la. Tá certo? Porque o utilitarismo não vai resolver essa questão. É preciso que... Claro que o utilitarismo é importante. É claro que nós temos que entender que se nós destruímos a floresta, nós estamos nos destruindo. Mas é, antes de mais nada, fundamental entender que a vida não humana é um valor em si. E não é da lógica que isso se deduz. Isso se deduz de um sentimento do sagrado. O sentimento de que nós não podemos. Por que nós não podemos? Não tem resposta a essa pergunta. Nós simplesmente não podemos. Tá certo? Então, essa é a grande, a meu ver, a grande questão que, bom, também está a razão prática do Kant, está no imperativo categórico, assim por diante, tá certo? Ele não se funda nas categorias do entendimento, certo? Ele se funda em si mesmo. E se a gente não valorizar essa ideia de que a natureza tem uma dimensão sagrada, eu acho que a gente está frito. Acho que a gente está frito literalmente, inclusive. A gente vai ser fritado pelo clima. A gente vai ter até dúvidas sobre a sua capa, se ela é esteticamente bonita, esteticamente... A gente vai cair nessa dúvida. Mas das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Olha, que eu tenha conhecido pessoalmente, você quer dizer pessoalmente, carne e osso? Isso. Eu conheci um filósofo, eu morei na França há 9 anos, quase 9 anos, 8 anos e quase 9 anos. E eu fui aluno de um professor com quem eu fiz um mestrado, que era chamado mestrado de universidade, que não tinha tese, que se chamava Pierre Aubanc. Pierre Aubanc era um especialista em Aristóteles, pensador com o qual eu não tenho nenhuma afinidade, by the way. Achei ele chato. Aristóteles é um sonífero para mim. Claro, estou querendo dizer que não seja um dos maiores filósofos do mundo, blá, blá. Mas, para mim, pessoalmente, não é um filósofo que eu tenha prazer em ler, contrariamente ao Platão, que é verdadeiramente uma encenação dramática do pensamento, etc. Aristóteles não é, para mim, pelo menos. Mas ele era um especialista de Aristóteles. Escreveu um livro muito importante chamado Problema do Ser, no Aristóteles. E é um livro, uma referência, etc. E eu fui aluno dele e eu ficava extremamente impressionado com a capacidade que ele tinha de analisar o pensamento do outro, que era uma virtude muito francesa, eu acho, essa capacidade de analítica, de pegar um fluxo de pensamento e dividir em categorias e mostrar como a ordem das razões daquele pensamento. E eu ficava muito impressionado porque eu tinha aula com ele, era uma aula de graduação que eu tinha com ele, e a aula demorava 1 hora. Ele entrava exatamente na hora que a aula começava e ele descrevia uma parábola. A um certo momento ele chegava no clímax da aula, fazia uma pequena piadinha, em geral extremamente espirituosa, e concluía. Parecia que ele tinha ensaiado a vida dele toda para fazer aquela aula. Então, era uma capacidade de comunicar o pensamento que, para mim, permaneceu um exemplo notável. Não por causa do pensamento propriamente do Buck, mas pela capacidade que ele tinha de comunicar esse pensamento. Eu acho que é o único exemplo que eu tive assim na vida de uma pessoa que eu percebi que ela era digna realmente de uma admiração muito grande. Acho que você respondeu a outra pergunta, que é qual o seu filósofo ou filósofa favorita? Quer dizer, é um pouco diferente, né? Quer dizer, eu falei do Platão e, para mim, claro, Platão é a grande referência da história da filosofia, etc. O filósofo que eu tenha lido, mais contemporâneo, que me marcou muito, em soma, que eu acho que é uma reflexão, são 2, na verdade. Um é o Hans Jonas, Princípio da Responsabilidade. É um livro que eu acho notável, realmente. E o outro é o Michel Serres. Vários livros dele, né? Mas o livro mais consistente dele, no que se refere à questão ambiental, porque ele tinha toda uma outra trajetória anterior, que não vem ao caso, se chama O Contrato Natural. Ele publicou em 1990. E ele depois
tem um pequeno folheto que eu acho admirável, que é uma conferência que ele publicou, uma conferência que ele deu na Biblioteca Nacional, na França, chamado Retorno ao Contrato Natural. É 30 páginas, não sei, 40 páginas. E que é ainda melhor do que o Contrato Natural. É maravilhoso. Então, eu fiquei muito assim, minha referência muito em relação a essas questões todas ambientais, etc., do ponto de vista filosófico, é o Hans Jonas e o Michel Serra. Professor, para fechar nossa conversa, eu queria pedir indicações. O que você indica de filme, livro, música? O que você quer indicar para os nossos ouvintes que você acha interessante? Olha, eu acho que eu tenho 2 filhos, uma Helena, de 20 anos, o Leon, de 18 anos, que estão, né, saindo da adolescência, digamos assim, e são grandes consumidores, no melhor sentido da palavra, de cinema, etc. E o que eu sinto é que as nossas referências são muito diferentes. Eu não estou, em hipótese alguma, criticando a falta de referências que eles têm em relação ao mundo do cinema que eu conheci, mas eu acho que talvez, se a nossa audiência é uma audiência de jovens, eu imagino que seja, o que eu tenderia a dizer é o seguinte: gente, vamos ver John Ford, vamos ver Pasolini, vamos ver o grande cinema italiano, Visconti, esse mundo, mas sobretudo o cinema americano mesmo. Os grandes diretores do cinema americano, Billy Wilder, Otto Preminger, existe o cinema americano, de alguma maneira, é o cinema que fez o imaginário nosso até hoje. E ele foi um grande cinema. Eu me lembro que alguém me contou, um cineasta me contou, eu nunca li isso pessoalmente, um cineasta me contou, que o Eisenstein, quando foi para os Estados Unidos, Eisenstein, certo? Eisenstein, estou falando de um, de um admirador da civilização americana, da cultura americana. Ele ficou completamente abismado com a capacidade de produção de imaginário do cinema americano. E eu acho que isso é alguma coisa que é extremamente interessante das pessoas se interessarem mais. E hoje é possível se interessar mais por isso. Por que eu me interessei por isso? Porque eu vivia na França, a França tem a Cinemateca era a coisa mais barata para um estudante, e ao mesmo tempo ela te fornecia assim, você entrava no cinema, pagava um certo dinheirinho lá e podia ver 3 filmes, né, ao mesmo tempo. Então você entrava às 6 da tarde, saía à meia-noite, tendo visto 3 filmes, na sua cabeça estava explodindo de cinema, etc., e fazia grandes festivais de cinema históricos, né? Então eu acho que eu não teria assim, eu pensaria, se tiver um nome para dar, John Ford, que eu acho que é o grande cineasta da história do cinema ocidental. Tudo dele, impressionante. Eu acho que eu vi toda a obra do John Ford, posso dizer que eu gosto mais de um, gosto mais de outro, mas eu jamais diria que um deles, aquele que eu gosto menos, seja um filme menor. Mas para começar, é Stagecoach, para começar no Tempos das Diligências. Tempos das Diligências, de 1940. É um filme baseado um pouco, vamos dizer assim, o mesmo modelo de alguns contos do Guy de Maupassant, que é Boule de Suif, Bola de Sebo, que mostra o quê? Que mostra uma situação em que vários membros de uma sociedade são, por acaso, encurralados numa espécie de local em que eles não podem sair, e ali eles se mostram uma espécie de laboratório de quem é quem naquela sociedade. Então, a prostituta vira a única pessoa respeitável daquele lugar, o médico, que era um alcoólatra, passa a ser o cara mais interessante também, assim por diante. Então, esse tipo de laboratório de inversão entre aparência e essência, exatamente, o John Ford fez isso de uma maneira magnífica, além do fato de ser o Homero, né, da tela. Cara, quando eles filmam uma cavalaria em cima de uma planície, maravilhoso. Vale a pena ver esse último filme do Spielberg. É um filme meio autobiográfico dele, esqueci o nome agora, é o nome da família, esqueci agora o nome. E que a última cena, é a história dele, né? A história dele querendo ser cineasta. E a última sequência do filme é quando ele entra na sala do John Ford. O John Ford já está velhinho,
E o John Ford dá 2 ou 3 dicas para ele, aquele jeito hiper mal-humorado dele. Cara, aquilo é cinema. Aí você vê porque que o Spielberg é o Spielberg, porque ele teve aquele contato tão fecundo com o John Ford naquele momento. Eu vou indicar os livros Decênio Decisivo e Capitalismo e Colapso Ambiental do professor Luiz Marques, que eles estão pairando na nossa conversa aqui, e vou indicar um livro chamado Novela Brasileira e Filosofia, porque nesse livro eu fiz um texto comentando sobre como o cinema inventou nosso cotidiano e a novela inventou alguma coisa do cotidiano brasileiro, novela brasileira. Então, talvez ele não tenha a mesma dignidade de pensar, mas a gente pode aprender algumas coisas, porque a gente aprendeu a pensar a política como novela, isso é um problemão, né? Quando a novela brasileira chegou em Cuba, o pessoal se empolgou tanto que o governo ficou com medo das consequências políticas daquilo, né? De você sempre dividir as coisas em bem e mal, e algumas coisas assim que a gente não percebe, que a narrativa binária, e como isso reduz o imaginário a um tipo de celebração do consumo de classe média. E agora eu acho que é interessante retomar e pensar as consequências desse imaginário, as consequências dessa cópia do cotidiano, que a novela tenta fazer com que as coisas se pareçam como fazendo parte do seu dia a dia, que você conviva com os personagens como se fosse um cotidiano, né? Então, eu acho que é interessante também esse livro chamado A Novela Brasileira e Filosofia. Eu tenho um artigo lá, mas o autor da coletânea chama Rony Silveira, e ele tem um episódio do podcast falando sobre novela brasileira. E o Rony tem uma tese muito interessante, que o brasileiro não sabe, não se interessa por separar ficção e realidade, e mistura as duas coisas. E a salada entre novelas e Jornal Nacional explica muito bem isso. O jornal no meio de duas novelas. Então, o jeito de contar o mundo foi contaminado, né? Mas Essa é uma observação só sobre isso, Marcos. Parece que aquela personagem, eu não vejo novela, nunca vi, mas não dava para ignorar naquela novela Quem Matou Odete Roitman. Não sei se você... É que você talvez seja jovem demais. Vale tudo, vale tudo. Chamava Vale Tudo, é. E essa atriz, que era uma ótima atriz de resto, ela não podia sair na rua, porque ela fazia um papel de malvada na novela, e as pessoas a atacavam no supermercado, na rua, etc. Então, acho que um pouco em reforço dessa ideia de que as pessoas não separam muito realidade e ficção. Eu acho que tem um monte de exemplos, e não são exemplos que nos abonam, assim, mas a gente tem que fazer essa crítica, a gente tem que fazer essa crítica. E vejam John Ford, vejam o cinema, vejam Pasolini, Teorema, que Exato. é uma coisa muito Ideia, ideia. filmaço. Sobre Teorema, eu fiquei lembrando que eu estava lendo um texto sobre o Derrida, e ele fala do apocalipse como aquele que chega, o convidado que chega de forma inesperada, né? Isso. Uhum. Eu fiz a conexão porque você tem que ter hospitalidade total quando você não está esperando, né? E o Apocalipse tem isso, né? E o Teorema é realmente o Deus que chega e transforma aquela sociedade burguesa, né? E tem uma música também da Legião Urbana em cima desse filme Teorema. É muito curioso que o Renato Russo fez uma música e ele, quando perguntaram sobre o que era a música, ele falou sexo oral. E era a música baseada no filme Teorema, porque a música começa: não vai embora, fique um pouco mais, ninguém sabe fazer o que você me faz. Quando aquele que nos desperta amor vai embora, o que a gente vai fazer na nossa vida? Aí ele falou: não, isso é sobre sexo oral. Então, vejam essas conexões lá, vejam o filme para ver o que tem a ver a canção com o filme. Professor, eu queria agradecer muito a disponibilidade para o diálogo, deixar o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais, deixar o recado, divulgar o que o senhor quiser divulgar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Sei lá, eu teria apenas uma observação antes de concluir totalmente. Quando eu falava em John Ford, veja, eu não estou buscando no John Ford, não é para se buscar no John Ford um crítico da sociedade americana. Porque exatamente ele não é, ao contrário. Ele é um homem profundamente engajado naquilo, ele era um republicano, amigo do John Wayne, é o suprassumo do reacionarismo. Então, não é a escolha de um artista, é porque a arte não tem necessariamente que estar atrelada a escolhas políticas. E você tem, na verdade, então, a construção de um mundo, que é um mundo que tem grandeza, que tem verdades,
No final da vida dele, de resto, quando ele faz um filme chamado sobre os retirados dos Cheyennes, ele é o último filme dele em que ele faz críticas à sociedade americana. Parece que ele está velhinho já, e ele está... Porque ele passou a vida dele toda matando índio, cowboy matando índio, tá certo? E pela última vez ele faz um filme, o último filme dele é um filme que mostra o índio como um mocinho, digamos assim. Não é como mocinho, como um ser humano, como um povo, como uma sociedade, como um universo, etc, etc. É até muito comovente nesse aspecto. Mas o que eu queria terminar dizendo, Marcos, bom, em primeiro lugar, eu acho, agradecer muito, foi uma conversa muito agradável e muito, assim, fluida, gostosa. E, bom, o que me leva a querer participar, a querer falar, etc., é a ideia de que nós... passar a ideia de que existe uma situação de extrema emergência no mundo. Meu livro chama exatamente o que você falou, não é? O Terceiro Decisivo, propostas para uma política de sobrevivência, porque nós não estamos agora realmente no momento em que nós temos que decidir sobre a nossa sobrevivência. Não necessariamente sobrevivência como espécie, mas a sobrevivência das sociedades, a sobrevivência do projeto humano, do projeto de que os homens podem efetivamente habitar essa terra de uma maneira que é aquela que nós queremos para nós. Né? Ou seja, uma relação de paz, uma relação de harmonia com o mundo, uma relação de tolerância, etc., etc., e uma relação que não admita a injustiça, né? E na qual o direito prevaleça sobre a força. Então, é essa a ideia, e nós estamos claramente agora numa situação limite, que se não for entendida, se não for realmente entendida, se não suscitar uma reação à altura da gravidade dela, nós não vamos ter futuro. Nós vamos ter um futuro completamente abominável. Isso não tem nenhuma bola de cristal. É o conjunto dos indicadores empíricos que estão sendo mostrados e gritados pelos telhados que está nos indicando esse fato. Acho que é basicamente isso. Era só comunicar o meu senso de urgência, em suma, em relação a essas questões. Ótimo, professor. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço aí para você e para todo mundo. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.